Quero ser rápido em minhas palavras. Eu quero que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8, que diz assim a gloriosa palavra de Deus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Meus amados que ouvem esta programação, Deus tem uma palavra para os nossos corações. O livro de Hebreus nos convida a refletir sobre a supremacia de Cristo e a necessidade de uma resposta genuína e imediata à sua voz. Quantas vozes nós ouvimos num dia? O dia tem 24 horas e muitas das vezes a gente ouve a voz do filho, a voz da esposa, a voz do colega de trabalho, a voz de um amigo, e muitas das vezes esquecemos de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. E Deus, nesta tarde, nos reuniu aqui, nesta programação, para que você ouvisse a voz do Espírito Santo de Deus. E eu tenho algo a lhe dizer, que a voz de Deus é uma voz presente e atual. A voz de Deus, na minha e na tua vida, é uma voz presente e atual. Ele não é um Deus distante, mas é um Deus ativo, guiando e chamando o seu povo. Você nesta tarde está ouvindo esta programação, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus na tua vida. E como disse o escritor aos Hebreus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Quantos corações endurecidos, quantos corações que não se inclinam mais para Deus. Mas nesta tarde, a voz do Espírito Santo ecoa no teu coração, ecoa no teu ouvido, para que você venha ouvi-lo, para que você venha compreender que Deus ainda fala, que Deus ainda te guia, que Deus tem uma palavra para a tua vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que escuta esta programação nesta tarde, ouça a voz do Espírito Santo. Como eu falei aqui anteriormente, quantas vozes ouvimos? E quantas das vezes ouvimos coisas que não queremos ouvir, mas por estarmos perto, infelizmente temos que ouvir. Mas nesta tarde, você está ouvindo a voz do Espírito Santo através desta rádio, através desta programação. E o Espírito Santo fala contigo nesta tarde dizendo: eu estou te vendo. Eu estou na tua casa. Eu estou no teu carro se você está dirigindo agora. Eu estou aonde você está, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, está sobre nós neste momento. Aleluia, Deus levantou o pastor Josier, levantou esta programação, porque a voz do Espírito Santo ecoa dentro de Guarabira, ecoa na Paraíba, ecoa no Brasil. Eu acabei de compartilhar para alguns irmãos de Santa Catarina. Então eu tenho certeza que a voz do Espírito Santo também está ecoando no sul do Brasil. Como eu estava dizendo aqui ao meu amigo pastor Jussier, estamos aqui desde dezembro, viemos de Santa Catarina, morávamos lá, passamos 10 anos. E aprove a Deus voltarmos para a nossa terra natal, que é Cabedelo. Por quê? Porque quem é guiado pelo Espírito Santo não faz o que quer, e sim faz aquilo que o Espírito Santo, aleluia, o guia, aleluia, o dirige, porque o Espírito Santo de Deus, aleluia, tem falado ao meu e ao teu coração. E você pode até estar se perguntando: mas pastor Anderson, e o que é que eu faço? O segredo é não endurecer o teu coração. Não endureça o seu coração. Seja livre para ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer a voz de Deus na tua vida. Meu amigo, aleluia, Deus é quem faz todas as coisas, tudo está, aleluia, segundo o seu plano, o seu querer. Talvez não estava na minha agenda estar aqui hoje. Hoje eu era para estar de serviço.
Ontem o meu colega de trabalho ligou para mim e disse: pastor, vamos trocar o serviço e tal. E hoje onde eu estou? Estou em Guarabira, falando a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem nos dirige. E o segredo é aquilo que eu tenho falado e o que a palavra tem falado. É não endurecer os vossos corações. Seja sensível para a voz do Espírito Santo trabalhar na tua vida, trabalhar no teu coração. Com certeza, como foi falado aqui, o pastor falando da congregação, do culto de vigília, do culto das irmãs. E isso, sabe o que é isso? É quando eu e você estamos voltados a entender a voz do Espírito Santo e não endurecemos o nosso coração. E Deus vai falando, vai trabalhando, vai estendendo as suas mãos. E a vontade de Deus é feita na minha e na tua vida. A voz de Deus é uma voz presente e atual na tua vida. E há um perigo de endurecer o coração para com a voz de Deus. O versículo diz: não endureçai os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O exemplo aqui do deserto: os israelitas viram os milagres, mas murmuravam, desobedeceram, endureceram os seus corações, queriam ignorar a voz de Deus. Eles resistiram ao Espírito Santo, aleluia, porque queriam persistir no pecado. E isso, quando nós endurecemos nossos corações, traz uma consequência tanto espiritual como material para as nossas vidas. Então não perca a sensibilidade espiritual de ouvir a voz de Deus. Não endureça o vosso coração. E qual é a resposta correta, aleluia, para mim e para você? É obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Porque quando você endurece, você está adiando a resposta de Deus para a tua vida. Não adie o que Deus preparou para você. Não interrompa o trabalhar de Deus na tua vida. Não interrompa o trabalhar de Deus na tua família. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja sensível. O Espírito Santo vai te direcionar, te guiar, para que você entenda que é Ele que está falando com você nesta tarde. O Espírito Santo fala com você nesta tarde: meu filho, quantos dias eu venho falando com você e você tem endurecido o seu coração? Mas nesta tarde, aleluia, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa rádio para te dizer, aleluia, amolece o teu coração, porque o Espírito Santo está falando contigo nesta tarde, te dizendo: meu filho, eu estou do teu lado. Você está desesperado, você está desesperada, aleluia, porque quer, porque está endurecendo o coração. Mas nesta tarde, ouça a voz do Espírito Santo e deixe Deus trabalhar na sua vida. Para concluir, a mensagem de Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8 é um apelo urgente para mim e para você, para não endurecermos o nosso coração à voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela entra onde a minha voz e a tua voz não entra. A voz de Deus vai aonde eu e você não pode ir. Então Ele nos chama ao arrependimento, à comunhão para com Ele. Não deixe para amanhã, porque Deus está falando contigo hoje. Deus em Cristo continue abençoando a todos os irmãos que estão ouvindo esta programação. Nosso pastor Hinaldo, também a nossa irmã Olga, a família do nosso pastor Josier, todos os irmãos que estão ouvindo essa programação. Eu compartilhei aqui para alguns irmãos. Receba esta palavra da parte de Deus. Não endureça o teu coração, porque o Espírito Santo está falando contigo nesta tarde. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.